Reações. Como é que você reage diante de diferentes situações? Você reage positivamente? Você reage negativamente? Qual a sua reação diante de situações boas? E qual a sua reação diante de situações não tão boas assim? É muito comum que diante de situações boas você tenha uma reação muito positiva. Entrou um dinheiro inesperado na sua conta e você fica feliz. Se alimentou com uma comida deliciosa e isso lhe deixou satisfeito, então você reage positivamente. Por outro lado, você vê uma má notícia e isso entristece o seu coração, faz o seu coração se abater. E talvez a pior das reações não seja nem aquelas naturais ou propensas, latentes ao próprio ser humano. O problema realmente é quando as nossas reações são contra Deus ou contrariam aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E é por isso que Jesus dá a Simão um outro nome, chama Simão de Pedro, passando-nos uma mensagem de que ele deseja transformar o nosso caráter para que o nosso caráter se fortaleça ao ponto de nos tornarmos inabaláveis em nossa fé. Uma pessoa inabalável na sua fé não se atemoriza quando vem a notícia ruim. Quando ele recebe uma notícia que não lhe agrada ao coração, ele volta o seu pensamento a Deus e mais uma vez reforça a sua fé no atributo divino, nos atributos do nosso Senhor. Por exemplo, o seu médico te dá a notícia de que você foi curado de uma determinada doença e o que você diz? Deus é bom, Deus está provando a sua bondade para comigo ao me curar, ao me abençoar. Você se sente grato ao Senhor. Porém, pouco tempo depois sobrevém uma tempestade. E é nesse momento que você poderia reagir ou como Simão ou como Pedro. Ao reagir como Simão, você vai dizer, não, mas eu acabei de ser curado e agora eu estou com essa nova doença. Ah, que tristeza, que desânimo, que dificuldade. Por outro lado, se você reage como Pedro, você vai pensar consigo mesmo, mais uma vez Deus está provando a sua bondade para comigo, porque Ele está balançando o meu barco, jogando essa tempestade de cima de mim para me despertar, para me acordar, para que eu possa me aproximar mais dEle e ter mais uma vez um testemunho da sua bondade. Ele é bom e Ele tem me dado a chance de orar mais. E se a notícia for tão ruim ao ponto de alguém falar para você que algum parente, algum amigo seu faleceu, partiu para a glória, ainda assim o seu coração vai reafirmar a bondade de Deus, dizendo que esta pessoa teve a oportunidade em vida de se arrepender de seus pecados e poder entrar na glória e poder ir para o céu e poder ser recebido pelo nosso Senhor Jesus. Paulo diz que estar lá é incomparavelmente melhor do que estar aqui no nosso presente século. E a notícia verdadeiramente pode ainda ser pior, caso a pessoa que veio a óbito seja uma pessoa que não teme a Deus, seja uma pessoa que não reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador e que, segundo as Escrituras, vá ao inferno. Ainda assim, o cristão que está vivo e inabalável, ele ainda vai reforçar a bondade de Deus. Porque se Deus é bom, é notadamente importante que eu esteja debaixo da sua bênção, andando debaixo do seu caminho, porque a sua bondade para com as pessoas que estão em retidão diante dele será demonstrada a partir do momento que aquelas pessoas que não estão em retidão diante dele recebam a devida punição pelos seus atos. Não se engane, não é bondade passar a mão na cabeça daqueles que estão errados. Se o seu filho está andando num caminho errado e você coloca a mão na cabeça dele como quem diz, não se preocupe, meu filho, vai dar tudo certo, meu filho. Não tenha medo, meu filho, tá tudo bem, meu filho. Ele vai continuar no mau caminho, sem ser repreendido, sem ser corrigido, sem ser alertado. E isso soa, na verdade, como maldade. Deus, na sua infinita bondade, nos traz o castigo. A Bíblia diz que o pai corrige o filho a quem ama. Se o filho não está sendo corrigido, ele não é amado, ele é bastardo, ele é deixado de lado. Se Deus está deixando o seu barco sacudir, se a tempestade veio, é justamente para poder lhe ensinar que ele cuida de você, que ele o ama, que ele lhe quer bem. Mas para que a gente possa ter contato com ele verdadeiramente, precisamos nos arrepender. O arrependimento
do nosso coração vai nos trazer um acesso a Deus. Então, diante das diferentes situações, nós podemos reagir como Simão, ou podemos reagir como uma rocha, como Pedro. Simão significa vara verde, ele vai de um lado para o outro, ele fica se vergando diante das situações, mas a rocha é firme, permanece inabalável, independente da notícia que recebe, independente da situação que enfrenta, independente do momento em que ele está, ele permanece com a sua fé em Deus inabalável. Posto isto, aprenda a reagir positivamente diante das situações que estão ao seu redor. Diga ao seu coração, diga à sua própria alma, permaneça firme, creia em Deus, espera nele, pois você ainda o louvará, pois nós ainda o louvaremos. A Bíblia nos diz em Mateus 8:23 a seguir, que Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram. No entanto, sobreveio àquele barco uma grande tempestade. A reação dos discípulos foi temor, foi medo, foi receio, foi ansiedade. Foi uma reação muito diferente daquela primeira reação de quando eles entraram no barco. Enquanto que Jesus teve uma reação de alguém que estava firme em Deus. Ele simplesmente dormia, ele simplesmente descansava, porque ele sabia que Deus estava no controle. E quando Jesus foi acordado pelos discípulos, ele reagiu da maneira mais natural e simples possível para um homem de fé. Ele orou, ele buscou a Deus e ele disse à sua circunstância, ele disse àquela tempestade: cala-te, acalma-te, fica quieto. Aqui a gente vê duas reações diferentes diante de uma situação de tempestade, de dificuldade. A primeira reação, a dos discípulos, concordando com aquela tempestade, se desesperando e achando que tudo realmente ia dar errado e que o barco afundaria, ou a reação de Jesus, que não concordou com aquela tempestade, que não se abalou em seu interior, que não ficou ali desesperado achando que ia morrer. Ele se levantou, se colocou em pé e ele declarou uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de calmaria. E Jesus ainda depois reagiu repreendendo a pequena fé dos discípulos. Aprenda a reagir positivamente diante das diferentes situações. Deus está no controle de tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal, estamos sempre postando vídeo com conteúdo bíblico-teológico para a sua edificação espiritual. E até o próximo vídeo, Deus te abençoe.